No ar, Mercado e Sucesso. Bom dia, quarta-feira, 12 de junho, eu sou Andréia Pereira. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Mercado e Sucesso, um espaço dedicado aos empreendedores, profissionais liberais, representantes do governo e de instituições. De segunda a quinta-feira, das 11 ao meio-dia, temos a oportunidade de conhecer os bastidores e experiências dos nossos convidados com muitas lições de vida. Descobrimos como eles enfrentam adversidades e identificam oportunidades. O Mercado e Sucesso desta quarta-feira vai receber uma mulher cuja dedicação e compromisso fazem uma diferença significativa em nossa cidade. Estamos com a primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha Rocha. Bom dia, Maiara. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Sucesso News, Mercado e Sucesso. Então, um programa que tem um nome proposital. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo e desejar que esse momento aqui seja um momento de esclarecimento, né, mas também de contar aí alguma curiosidade, que seja um bate-papo, uma conversa muito agradável. Com certeza será. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a toda a equipe, né? O papel da primeira-dama é intenso, a gente sabe. Como é que você descreve suas responsabilidades diárias? Olha, o papel da primeira-dama é algo cultural no mundo, né? Não existe uma atribuição, uma obrigação, mas a gente vê uma construção histórica. Então, o que a gente consegue observar? Que é o coração de uma gestão pública. O meu marido, que é o governador dessa cidade, ele está ali dividido em tantas atribuições objetivas, de forma muito técnica. Então, quando ele assumiu, em 2019, eu estava com o meu bebê, o meu filho tinha ali tinha exatamente 16 dias de vida. E ao subir ali no Palácio do Buriti, aquela rampa, passa um filme na cabeça. Mas até então eu achei que eu só faria exatamente aquelas aparições públicas e políticas. Quando o Matheus estava com mais ou menos um mês de idade, eu compareci ao Hospital da Criança também para acompanhar o Ibanez em um evento simbólico. Naquele momento eu me deparei com mães que estavam ali sofrendo, crianças com problema de saúde, e naquele momento eu me vi em pé, só pousando para uma foto. E eu olhei naquele cenário e falei, e aí, que tipo de mulher eu serei nesses 4 anos? Isso em 2019, esse era o pensamento. Então, mesmo com um bebê de dias, eu optei que exatamente naquele momento, naquela primeira visita ao Hospital da Criança, que eu seria uma mulher que trabalharia na pauta social. Num primeiro momento, fazendo visitas em hospitais, em outros momentos, fazendo entrega de alimentação, de agasalho, ações sociais. E assim eu fui fazendo. Com o passar do tempo, eu comecei a entrar em várias atribuições do governo. Hoje eu me sinto uma esposa de um gestor político, né, gestor público aqui, o maior cargo dessa cidade, muito atuante. Então, eu tenho entrado em pautas que envolvem a Secretaria de Segurança Pública, então a pauta da segurança. Trabalho com muita força e continuo. Hoje eu não estou mais na assistência social de forma oficial, mas eu montei uma equipe e estou sempre com eles. Então, eu lido hoje também com a área da saúde pública. Então, tenho agido de forma bem parcial e não imparcial, né? Fazendo com as minhas limitações. Existe uma limitação, como eu disse, não existe um cargo de primeira-dama. Então, tudo tem um limite. Eu só consigo ir até determinado ponto, porque ultrapassar esse ponto envolve também atribuições legais, atribuídas em lei, existe uma limitação. Mas hoje eu estou bem feliz, então se for para resumir, hoje eu faço tudo com o meu coração. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz, não vou dizer que eu me sinto realizada, mas eu sinto que eu estou me realizando a cada momento, em cada ação. Então, vir aqui hoje, por exemplo, na rádio, é uma satisfação poder conversar, né? Eu sei que a gente vai tratar de pautas que são importantes e eu me sinto cumprindo uma missão, cumprindo um papel, cumprindo um propósito que vai passar, né? O poder público, ele é temporário. Então, eu quero, ao chegar no final desse período, olhar para trás e falar, poxa, eu fui até onde eu podia, eu fiz o que eu podia e sentir orgulho da história. O legado que você deixou, né? Exatamente. A gente não tem que se preocupar com o futuro, né? Mas a gente tem que cumprir as nossas missões e os nossos papéis. E aí, lá no futuro, eu tenho certeza que ao olhar para trás, eu espero não me arrepender
de ter feito. Se for para ter um arrependimento, poxa, eu ainda poderia ter feito mais. Mas hoje eu sinto que eu estou no caminho certo. Isso é maravilhoso. Então você gerencia bem a questão da vida pessoal, com a vida de primeira dama, com a vida familiar. Você vem aprendendo cada vez mais a gerenciar isso. Exatamente. O meu papel principal nessa terra hoje é ser mãe, ser esposa, né? E ser mãe. E claro que é um desafio. E eu falo que eu erro todos os dias, né? Eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou uma esposa perfeita e eu não sou uma profissional perfeita. Mas eu consigo hoje conciliar. Estou tentando todos os dias conciliar os meus diversos papéis. O papel de amiga, o papel de filha, né? Eu tenho os meus pais que hoje são idosos e que minha mãe depende hoje de mim, o meu pai não depende de mim, mas é o meu pai. Eu tenho que ser filha também. Então, é difícil. Eu vou falar que é difícil. E muitas das vezes vem o peso, exatamente o arrependimento. Eu acho que eu estou errando aqui. Mas a gente vai tentando. Eu sei que ninguém dá conta de tudo. Isso eu tenho a plena convicção e a plena certeza. Ninguém dá conta de tudo. O bom é quando a gente entra nesse processo de aprendizado, de se conscientizar que hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu quero ser melhor do que eu estou sendo hoje. Né? Exatamente. Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio. Andréa Pereira está apresentando Mercado e Sucesso. Em Brasília, 11 horas e 30 minutos, estamos conversando com a primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha Rocha. Agora, Maiara, o papel das primeiras-damas vem mudando. São mulheres cada vez mais participativas, mais atuantes. A impressão que eu tenho é que elas se importam menos com as críticas e se importam mais com a sua missão, com o seu propósito. E eu acho que você também sente isso. A gente vem vendo que as mulheres elas vêm trocando a roupagem. Então, quando a gente olha para o passado, papéis de primeiras damas, você vê uma identidade, na maioria das vezes ligada só ao social. Mas uma ou outra rompia essa barreira e ela ia para a mesa de decisão. E ela decidia junto, ou ela vinha até impondo uma determinada vontade. A partir de uma primeira que começou a sentar numa mesa e impor uma vontade, outras começaram a seguir. E a gente vem olhando exemplos, vem observando exemplos de mulheres muito atuantes, com poder de decisão. Claro que respeitando sempre o limite. As primeiras aqui no Brasil que a gente começou a observar que rompiam essa barreira do ser só social, porque o social é o mais importante e sempre vai ser o mais importante, porque é o coração. É literalmente trabalhar com a dor de uma forma mais emotiva. Mas quando você vê lá um poder de decisão, como eu falei, assim, na área da educação, na área da segurança pública, na área da saúde, vindo de uma primeira-dama, você também olha, poxa, ela está se colocando ali no lugar de um cidadão que utiliza determinados serviços públicos, e não só de um cidadão que passa por uma necessidade momentânea. Então, eu venho observando isso. As mulheres, elas estão mais corajosas. Então, a crítica realmente não paralisa. Eu falo por mim. Eu, na verdade, eu sou movida a críticas. Se não tiver nenhuma crítica, eu tô morna. Mas na hora que vem, a primeira é a hora que você levanta com muita força, com muita vontade, com muita determinação. Então, eu acredito que muitas são assim. Eu venho analisando esse cenário e, de fato, é um cenário que sempre vai ter grandes desafios. Não só aqui no Distrito Federal, mas em qualquer lugar do mundo. Então, você ou se amedronta e fica trancada dentro de casa, ou você se encoraja e sai da porta para fora, né? Ou você levanta e enfrenta, ou você lamenta e senta. Eu sou daquelas que levanta e enfrenta. Medo não é problema, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. O medo, na verdade, não é a ausência de coragem, né? Eu estava lendo sobre isso. O medo, na verdade, é agir diante de um temor. O temor, ele existe, a vergonha existe. Ontem a gente estava participando de um evento falando sobre inteligência emocional. E tava a frase, é porque eu anotei no meu caderninho e estou levando para minha vida. Mas ela é mais ou menos assim. Quem se importa? Como é que é, Thalita? Você não anotou no seu bloco de notas aí, não? Mas é mais ou menos assim. Quem se importa com o ridículo não está preparado para viver o extraordinário. Então, você não tem que se importar se, eu tô com vergonha de fazer tal coisa. Mas eu não sei se vai dar certo. Eu não sei o que as pessoas vão pensar. Se você for uma pessoa que está limitada ao que os outros vão achar, você nunca vai romper uma barreira. Então, eu já aprendi isso.
Então, se alguém vai achar ridículo, problema de quem acha ridículo. Eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. E aí a gente vê muitas mulheres aqui no Distrito Federal também agindo. E cada vez mais isso vem acontecendo. Porque quando você começa a observar uma outra mulher agindo de determinada forma, você estufa o peito e também tem coragem. Isso inspira, né? Inspira, é o contágio do bem, né? E é isso que a gente tem notado, né, Patrick, aqui recebendo inúmeras empreendedoras contando suas histórias, e a gente tem escutado muito isso. Cada vez mais a gente tem se importado menos com as críticas, né, e se importado mais com o legado que cada uma quer e precisa deixar, né? Isso faz toda a diferença. Agora, quem acompanha as suas redes sociais tem a nítida impressão, e é essa impressão que eu tive, que você busca muito cuidar da sua espiritualidade. É importante isso? É tudo, na verdade. Eu falo que eu era uma Maiara antes de 2019 e virei outra completamente. Não um pouco diferente, não. Eu sou outra pessoa. Então, para quem conviveu comigo na infância, na adolescência, na faculdade, até no mercado de trabalho como um todo, e hoje olha para mim e deve falar, nossa, como ela mudou. E que bom que eu mudei, né? A maternidade, obviamente, tem a maior simbologia dessa mudança, óbvio. O casamento também contribui muito para isso, mas as fases da mulher mesmo. E eu vejo que eu já vivi outras fases da minha vida e hoje eu estou numa fase mais segura da mulher que sou. Não, como eu falei, eu não sou uma mulher realizada, eu sou uma mulher que está se realizando. Então, de fato, a espiritualidade, ela foi a grande chave. Desde 2019, passei por problemas pessoais, diversos problemas pessoais, e foi exatamente na espiritualidade, né, mergulhando dentro da igreja, encontrando pessoas que me levantavam em oração, que vão na minha casa, que sentam no sofá da minha casa só para louvar, só para botar uma música, e aí eu consigo parar, largar um celular, olhar para o céu e cantar. Então, assim, é realmente algo que me transforma, que me alimenta todos os dias, que muitas das vezes eu tô fraca, e aí só o botar o pé direito dentro de uma igreja, eu sinto que a sensação que eu tenho é exatamente quando a gente vai visitar um pai, uma mãe, que você tá assim, ai, tô triste, vou lá na casa da minha mãe. Ah, tô triste, vou lá ver meu pai. É mais ou menos essa sensação. Então eu boto o pé dentro da igreja e eu me sinto na casa do meu pai mesmo. Então ali é como se eu tomasse um cafezinho, é como se eu conversasse um pouquinho e aí eu saio outra pessoa. E todos os dias é assim, todo mundo tem seus altos e baixos. Às vezes a gente olha para uma tela de um celular ou para uma tela de TV ou escuta uma rádio e acha que aquela pessoa, ela é uma pessoa ícone e, portanto, ela tem uma vida perfeita. E, na verdade, a vida dela é até mais difícil da sua, do que está ouvindo, que está assistindo. E onde que a gente encontra essa sabedoria? Não é na carne e osso. Não é nessa beleza toda que a gente vê numa tela. Essa sabedoria, ela só é proveniente de um único lugar, da espiritualidade. Eu sou cristã e eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? E esse meu controle, inclusive emocional, a Jesus mesmo, que me direciona. Como eu falei, hoje minha mãe depende de mim. Então é como se eu fosse mãe dela, mas na verdade eu cortei essa palavreada da minha vida. Eu sou filha, mas eu sou uma filha responsável pela minha mãe. Então, quantas das vezes eu preciso de um cuidado de mãe, e aí quando ela não consegue me proporcionar nesse momento, onde que eu vou? Vou recorrer à mãe de Jesus. Opa, se ela é a mãe dele, então vai ser a minha também. E aí, como eu falo, eu me alimento, eu me renovo. Com certeza, hoje o segredo da minha vida tá aí. Que bonito. Tô vendo que até bateu uma emoção, né? Tô vendo os olhinhos ali brilhando. É verdade. Isso serve muito, acredito, nessas visitas, né, que você faz com a equipe em lugares mais vulneráveis, né? Que tem ali uma realidade que muitas vezes até choca a todos nós, né? É muito transformador você ver que você chega num lugar desses e que você não pode somente pousar para uma foto, como você bem disse, né? Exatamente. E a cada visita, a sensação, elas vão mudando, né? Mas o histórico da sua própria vida sempre passa. Então, eu posso sempre estar, vou dar um exemplo aqui, eu posso estar sempre levando cesta básica no sol nascente. Há 5 anos levando cesta básica no sol nascente. Mas a cada visita, não tem como eu não olhar para trás na minha vida e reviver, e relembrar, e agradecer por ter a oportunidade de fazer a diferença.
ter a oportunidade. Então, eu vivencio isso e eu faço questão de que meu filho também. Então, ele participa de campanhas de arrecadação e doação. Então, ele também é dos que seleciona os itens, ele é do que vai e participa de uma ação. E eu quero que ele veja exatamente o quão prestigiado ele é por Deus, por ter a oportunidade de ajudar alguém. Então, existem muitas pessoas que passam realmente duras dificuldades e olhar para uma mãe e ver que ela não tem condições de dar o mínimo de dignidade para um filho, não tem como não comover uma outra mãe. Não tem como. Então, o que eu faço muito nesse momento? Além de doar algo, além de levar algo físico, eu levo também o encorajamento, o empoderamento daquela mulher que está com a autoestima no chão. Então, quantas delas não trabalham, não se vêm trabalhando nunca na vida. Aí você tem que conversar, por que não? Ah, não tem porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Ah, mas o menino já tem 17 anos. Ah, não tenho porque eu não estudei. Ah, não tenho porque o meu marido nunca deixou. E aí começa a colocar muitas barreiras. Por quê? Pelo medo. O medo de enfrentar o mercado de trabalho. Mas por que desse medo? E aí é o que eu estava falando nos bastidores antes da gente entrar. O quão necessário é a gente trazer exemplos de superação. É fazer com que essa mulher que vive numa situação de vulnerabilidade mesmo, olhe para o lado, para a vizinha dela e veja que a vizinha dela um dia teve aquela vida tão difícil que agora ela está empreendendo. Que aquela vizinha que também estava ali ao lado dela, hoje comprou a primeira moto. Que aquela vizinha agora está trabalhando no mercado de trabalho. Enfim, né, o que eu vejo que realmente rompe a barreira da vulnerabilidade, como eu falei, não é só os programas do governo, como muitos entendem, né? Os programas sociais, não são só as políticas públicas. Muitas das vezes o que rompe a barreira da vulnerabilidade é o exemplo ao lado. Com certeza, o exemplo contagia, né? Muito. Agora, Maiara, enquanto você esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, você foi a idealizadora do cartão Prato Cheio para garantir a alimentação de famílias em períodos de dificuldades. De quando começou até agora, o programa vem cumprindo um grande papel aqui no Distrito Federal. Qual é o impacto disso na prática, na vida dessas famílias? Eu tenho um super orgulho de falar do cartão Prato Cheio. Que a gente estava nessa conversa que a gente estava falando sobre o poder da mãe, né? Que quantas delas nunca tiveram a oportunidade de escolher o que comeria? Nunca tiveram. Elas recebiam um pacotão fechado, ali que o governo mandava, batia lá na porta. Olha, eu tô te entregando isso aqui. Saciava a fome, né? Mas ao mesmo tempo não trazia dignidade. Então tem a cesta básica que ela é importante, a cesta básica in natura, que é esse pacote, ele é importante naquele momento ultra emergencial. Mas a gente trabalhou aqui no Distrito Federal de forma pioneira no Brasil, e hoje a gente é referência até internacional nesse programa. Vários estados brasileiros já implementaram também essa logística, porque o cartão Prato Cheio, ele é completo. Além dele saciar a fome, ele traz autonomia para aquela chefe de família, o poder de escolha dela. Ir lá no mercado, ter a dignidade de entrar no mercado e comprar ali o peixe que ela vai comer naquele mês. Ela olhar para o filho e falar, filho, o que você quer? Não, eu quero esse iogurte. Então, ele poder escolher e a mãe poder comprar, ela ir no caixa e pagar por aquilo. Nossa, Maiara, que bacana essa autonomia, mas é por isso que as pessoas viciam, né, na política pública? Não. É através exatamente de um cartão como esse que essa mãe, ela nunca mais vai querer estagnar. Ela vai querer romper barreiras, ela vai querer ultrapassar essas barreiras. Por quê? Porque ela viu o quão importante é ter autonomia. Ao mesmo tempo, esse cartão Prato Cheio, ele também injeta orçamento lá naquele comérciozinho. E aquele empresário, aquele microempreendedor, ele contrata um outro, tem uma carteira de trabalho assinada. Então, um cartão Prato Cheio, ele é capaz de investir no mercado de trabalho, ao mesmo tempo ele volta com tributo para o poder público. Porque cada mercadoria que você compra, você paga um imposto, você paga um tributo. Então, esse volta para o poder público. E o poder público vai investir onde? Numa escola. Então, não é só um simples cartão Prato Cheio. Não é um simples pagamento para a pessoa se alimentar. Não, ele vai muito além. Isso foi pensado durante a pandemia, bem no iniciozinho da pandemia. Eu assumi a gestão em abril de 2019. Um mês depois, a gente já estava rodando as primeiras etapas do cartão Prato Cheio. Então, foi em tempo recorde e hoje é o programa mais comentado no Brasil, juntamente com os nossos restaurantes comunitários, o que colocou o nosso Distrito Federal a ser referência nacional na política de segurança alimentar, número 1 no Brasil.
Temos as nossas dificuldades, temos outras barreiras a serem ultrapassadas, com certeza, não está perfeito. Mas esse pequeno quadradinho aqui do Distrito Federal, em pouco tempo, de uma pandemia para cá, ele foi ocupar o primeiro lugar no ranking. O que isso significa? Que a gente vem aprimorando e que todo o Brasil está tentando observar Brasília e até repetir os atos aqui de Brasília. Então, eu tenho um orgulho, sim, de falar desse programa. O exemplo contagia. O exemplo contagia. Andréia, temos uma ouvinte interagindo e falando aqui. Bom dia, Sucesso News. Essas falas da primeira-dama estão me fazendo refletir muito. Ela tem me ajudado a superar a depressão. Sou grata a ela por dividir essa experiência. Beijos, Madá. Ai, olha só, Madá. Eu não conheço pessoalmente. Acho que a gente já tirou algumas fotos, mas assim, ela conversa muito comigo através do Instagram. Eu não me recordo de ter encontrado com ela pessoalmente. Hoje, inclusive, ela estava me mandando mensagem para que eu fosse lá no programa do Renova DF, já que ela tá ouvindo, ela vai saber. Pra gente tirar uma foto. Aí ela fica mandando mensagem, eu quero ir no Buriti, pessoal que já acompanha. Então, eu ainda tô devendo esse encontro com a Madá, mas ela é uma das seguidoras, dentre outros, que eu recebo, que manda exatamente mensagens desse tipo. Mayara, eu comecei a te acompanhar por ser esposa do governador. Mas você não sabe o quanto você tem me ajudado a ir estudar. Você não sabe o quanto você me ajudou a ter coragem de ir para o mercado de trabalho. Eu recebo muitas mensagens nesse sentido. Mais ou menos no teor assim, mas você que não precisa, você tá aí todo dia de forma incansável, eu não sei como é que você dá conta, então eu também dou. Então, assim, é isso que eu falo. Eu tenho N críticas, muitas pessoas criticando. Mas se eu tiver um número, ainda que seja pequeno, de pessoas que falam assim, você me ajudou. Você pra mim é referência, pra mim vale tudo. Tá valendo a pena. E ela continua, fui beneficiária do prato cheio e com ele meu filho teve o poder de escolha de chegar e falar pra mim, mamãe, hoje eu posso levar tudo que eu quero. E eu falar sim, sou grata por essa ajuda, até me emociono. A Madela manda muita mensagem, como eu falei, eu não conheço ainda pessoalmente. E ela uma vez mandou pra mim falando assim, que a sensação que ela guardava na cabeça, na memória, era a primeira vez que ela pôde ir no mercado comprar o lanche que o filho levaria pra escola. Olha isso, o orgulho dela. E aí, a partir desse momento, é como eu te falei, ela entrou através do cartão Prato Cheio, mas hoje, exatamente, ela estava lá no Renova DF. Então, com certeza, eu garanto a vocês que ela pode até ser hoje usuária da política de assistência social, participando até de programas de qualificação do governo, mas ela nunca mais vai querer voltar a ser uma Madalena, o nome dela, de, sei lá, quantos anos atrás. Então, é sempre o progredir, nunca o regredir. É isso, maravilha. Madá, um abraço para você que está nos acompanhando. Hoje você se inspira na nossa primeira dama e eu tenho certeza que daqui a algum tempo outras mulheres vão se inspirar na sua história também, viu? Porque um beijo, Madá. É isso que acontece. Mayara Noronha também foi a idealizadora do projeto Humanizar, que oferece apoio e acolhimento em hospitais do Distrito Federal. Qual é a missão desse projeto? Qual foi a inspiração para ele nascer? Pois é. Nossa, mas essa primeira dama não ajuda a saúde. Tem as minhas limitações. O cenário já é limitado por si só. Mas o que eu fiz nesse momento? Lá em 2019, lembra que eu estava contando que meu filho tinha dias de vida? Pois é. Então, nada nessa vida é por acaso. Né? Deus vai preparando os caminhos. Então, lá em 2019, eu tive um probleminha com meu filho. Ele engasgou. E Ibanez já era governador por questão de poucos dias. Isso foi no mês de janeiro. E ele engasgou, eu tentei, fiz todas as técnicas, não consegui desengasgar. Ibanez tentou, também não conseguiu desengasgar. Chamamos o policial que tinha dentro da nossa casa, também não conseguiu desengasgar. E o menino estava desacordado. Desacordou. Era um domingo à noite, eu até de pijama estava. Saímos correndo para ir para um hospital. Hospital particular, numa área nobre, na área mais nobre aqui do Distrito Federal. Corremos. Na hora que o carro parou no estacionamento, eu já saí correndo com tudo. Eu já queria entrar pra dentro da área de atendimento. E me barraram. Falei, o bebê tá engasgado, não tá acordado. E não sei o que. Não, espera. A moça falou assim, olha, a senhora tem que fazer aqui a ficha. Eu tive vontade de fazer a ficha. Um bebê tá desacordado. O menino roxo já. Não, tem que fazer a ficha. Nesse momento, o Ibanez ainda tava lá entrando na porta e veio vir. E eu, desesperada, comecei a alterar o tom da minha voz.
Naquele momento, eu não sei dizer se era um técnico de enfermagem ou se era um brigadista, não sei. Apareceu um rapaz vindo na minha frente, já começou a pegar ele para fazer as manobras e já foi carregando para um corredor. Nesse momento, Ibanez sentou na cadeira da recepção para poder fazer lá a ficha. Eu entendo o posicionamento daquela funcionária. Um hospital particular. Então, não é para atender assim, desse jeito. Peraí, vai ser convênio? Vai ser pagamento particular? Né? Calma aí, eu entendo. Mas existem necessidades e necessidades. Bebezinho, miniatura, precisa de uma necessidade especial. Então, naquele momento, eu olhei e falei assim, poxa, se eu passei por esse episódio num hospital particular, numa área nobre, avalio o que acontece hoje, e não só na rede pública do Distrito Federal, mas na rede pública do país inteiro. Sim. Então, por quê? Porque isso não é uma observação a ser feita só num hospital público. É uma observação que cabe a todo e qualquer atendimento de saúde, ainda que no hospital mais caro do país. E naquele momento eu fui conversar com o presidente do IGES na época e com o secretário de saúde à época, em 2019. E aí juntamos uma equipe e falou, não, vamos trabalhar para fazer algo. E aí, depois de um estudo, nós descobrimos que existia já uma determinação do governo federal, escrita lá numa lei, falando assim, ó, vamos falar sobre a Política Nacional de Humanização. Lindo no papel, né? Sim. Mas e na prática, o que é isso? Então vamos pegar esse gancho aqui e vamos criar um programa, um projeto. Por ser a primeira dama, projeto. E eu coloquei Humanizar, e ficou Projeto Humanizar, que desde o início foi encabeçado pelo IGES. Ele nasceu lá em 2019, através de um episódio que eu tive na rede privada de saúde. E ele vem crescendo. Ele hoje se aplica a todos os hospitais públicos do DF? Não. Ele só se aplica ao IGES. Então, às UPAs e ao Hospital de Base. E o Hospital de Santa Maria. Onde que o Humanizar está dentro desses hospitais? Na porta de entrada e nos corredores. Então, com certeza, quem frequenta essas UPAs ou esses hospitais já se deparou com um coletinho azul, que é como se fosse um Posso Te Ajudar, só que de uma forma bem mais humanizada, de uma forma completa e repleta de capacitação para aquele colaborador. Vou dar um exemplo mais prático para as pessoas que estão ouvindo nos entender. O Projeto Humanizar, além dele ser uma escuta qualificada, então imagina a cena, uma senhorinha entrando dentro desse hospital, sem família, sem ajuda de ninguém, ela não sabe nem perguntar. Ela tem dificuldade de se expressar. O Humanizar, ele consegue parar, ouvir de forma carinhosa e independente aquela senhora, entender e direcionar os passos daquela senhora. Às vezes até dar o braço para ajudar aquela senhora a se locomover. Orientar onde consegue ali aquela cadeira de roda para ela se locomover dentro daquele hospital. Ajudar até a preencher um formulário. Ajudar a se expressar. Ao mesmo tempo, outro exemplo. Quantos de vocês, até numa rede particular, muitas das vezes utiliza ali um medicamento que é de uso contínuo para o resto da vida. Aí todo mês você tem que ir lá nesse hospital para poder solicitar ali a sua receita médica para ir comprar o seu medicamento. Você não precisa passar por um novo atendimento, porque é só assinar, por exemplo, aquela receita médica ou carimbar aquela receita médica. Então, o Humanizar hoje ele consegue ajudar tanto esse cidadão que precisa desse exemplo que eu estou dando de receituário, para que ele não precise hoje pegar uma fila, uma senha, ficar horas para pegar a assinatura no receituário. Ou ficar ali horas ocupando o lugar daquele que realmente precisa, daquele que mais precisa. Então eu digo para quem está ouvindo, hoje ele é um projeto Humanizar. Ele é um bebê, uma criança. Bebezinho não, é uma criança que está em fase de crescimento. E que eu tenho certeza absoluta que em breve ele se tornará um programa de governo. Porque é uma necessidade não só aqui no Distrito Federal, mas a política de humanização ela se faz necessária em toda a rede de atendimento à saúde, seja ela pública ou privada. É preciso que isso aconteça. E não é só falar, você precisa olhar com empatia, mas é você treinar constantemente uma equipe de trabalho a fazer isso, de forma profissional. E Humanizar é exatamente isso. Então, hoje eles já falam, tem a linguagem de Libras, né, para se comunicar com pessoas que, né, não conseguem. Muitas das vezes, a gente tem um programa de governo, que hoje é o DF Acessível também, que facilita, né, a locomoção, que facilita a conversação, que facilita a comunicação. Nós temos o Humanizar preparado para facilitar mesmo ali todo o atendimento. Que maravilha! Recentemente, a primeira-dama coordenou, por meio da Chefia Executiva de Políticas Sociais, as ações do Comitê de Emergência criado pelo GDF para organizar o auxílio aos gaúchos. Maiara, você agiu rápido, né? Com a equipe, com os órgãos de governo e junto com toda a população,
Brasília deu um show de solidariedade. Brasília deu um show de solidariedade, eu falo que também foi o primeiro, não vou falar que foi o primeiro estado, mas segundo informações que nós tivemos da base aérea, Brasília foi um dos estados que mais doou. Thalita pode até me corrigir, ou mais, né? Segundo a informação da própria base aérea, então assim, em tempo recorde. Então, o que prova que o povo de Brasília gosta de ajudar, né? E o papel do governo é exatamente esse, ser ponte de solidariedade. Então, quem fez a diferença aí nessa campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul foi o povo brasileiro. E a máquina pública, ela é esse suporte para a população. E atualmente já começou então a campanha do agasalho. Já estamos na campanha do agasalho solidário, que vai até o final de julho. O que você pode doar nessa campanha? Como eu falei, manta, cobertor, cachecol, touca, meia, pijamas, casacos, moletons, conjuntos de moletons, para aqueles que realmente precisam, não têm condições de ter esse acesso. Então, o que para você é tão pouco, para outro é tudo. Então, uma doação que você faz hoje, essa família, por exemplo, fica com esse donativo por anos. Então, se você pode fazer a diferença na vida de uma outra família, de uma outra pessoa, faça. E muito mais feliz aquele que doa do que aquele que recebe. Então, faça isso até por você mesmo. E um apelo que eu faço é que doe aquilo que você usaria. Porque doação não é descarte, né? Doe algo já higienizado, algo cheirosinho, já embalado num saco plástico transparente, que é justamente para facilitar a identificação daquele item e chegar como forma de afeto para quem vai receber. E nós temos nós temos pontos sempre perto de você. Então, hoje nós temos os batalhões do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, todas as administrações regionais, todos os órgãos do governo do Distrito Federal e uma lista enorme de parceiros da iniciativa privada, que eu sempre estou postando nas minhas redes sociais. Então, sempre tem um ponto perto de você. Então, ao passar e ver lá um banner azul escrito Campanha do Agasalho Solidário, você pode fazer a sua doação, que ela vai chegar tanto para a população aqui do Distrito Federal, quanto também para a população do Rio Grande do Sul. Lembrando que, nesse momento, foi suspenso o recebimento de roupas pelo Rio Grande do Sul, mas a gente não sabe por quanto tempo. Então, o que eu estou querendo dizer? Pode ser que fique suspenso por mais uma semana, e daqui uma semana eles solicitem novamente. Então, tudo depende da logística deles lá no estado. Hoje, está atendendo muita região aqui do Distrito Federal como um todo. Agora, Maiara, eu vi que no mês de maio você recebeu uma medalha da Academia de Ciências, Artes, História e Literatura, a Abrace, em reconhecimento aos serviços prestados como primeira-dama e à frente da assistência social. Esse reconhecimento, como essa mensagem agora há pouco que nós recebemos aqui da Madalena, isso faz a diferença? Isso é um combustível de ânimo, né? Parece bobo, né? Um afago de ego, mas na verdade é a confirmação de que você está no caminho certo. Então, eu recebi com muita felicidade, com muita honraria mesmo, e o momento com que eles foram no gabinete, a forma com que eles entregaram, como eles se dirigiram, o que eles falaram, foi muito forte. E aí eu volto mais ou menos ao que eu falei no começo do programa. Vai ficar na minha memória para o resto da vida, né? É uma passagem que com certeza marca o meu coração no momento, mas marca a minha memória para sempre. Vamos falar sobre a campanha Solidariedade Salva. Envolve uma parceria com os grandes eventos em Brasília? Então, foi o caso agora do aniversário de Brasília. Exatamente. Eu digo que é outra campanha que eu também tenho muito orgulho. Por quê? Porque através de uma diversão você salva uma vida. Então eu, por anos, frequentei mas eu tô falando assim, na minha juventude, eu frequentei tantos eventos que se existisse essa cultura no Distrito Federal, eu teria colaborado tanto. Então, o que acontece? Você tem a opção de comprar a meia entrada social. Existe lá inteira, a meia entrada que é por leis e a meia entrada social. Então, você tem a opção de pagar menos. Então, ao comprar ingresso, eu quero pagar menos. Mas eu tenho que levar ali meu 1 quilo de alimento não perecível. Hoje é obrigatório? Não, existe um incentivo à cultura. Então, a partir do momento que o produtor de evento ele coloca essa possibilidade de você pagar menos pelo ingresso, é certo, é moralmente correto que você doe pelo menos 1 quilo de alimento não perecível. E ao se divertir, você ajuda uma família que está em situação de fome, falando de um português mais claro para quem está nos ouvindo.
Então a gente democratiza o evento, porque ele é mais acessível por pagar um pouco menos, e você salva uma vida. Nós conseguimos fechar parcerias com todos os grandes produtores de eventos aqui do Distrito Federal, o que mostrou que os produtores de eventos dessa cidade se preocupam com o bem-estar de todos, não só dos que frequentam eventos, mas também pelo que aquele evento vai repercutir na cidade. Então, se cada pessoa que for num show doar ao menos 1 quilo de alimento não perecível, certamente, juntando com a política pública, a gente não vai ter gente passando fome aqui no Distrito Federal. Ajuda demais, demais. É uma corrente. Exatamente. Agora, para as crianças também, você coordena o projeto Vem Brincar Comigo. O Vem Brincar Comigo também é uma outra campanha que eu tenho muito orgulho, porque ao governo compete trabalhar políticas públicas. Traduzindo, o que é isso? Trabalhar com a obrigação estatal. E o brinquedo é política pública? Não é. Mas é através de um brinquedo, e diversos estudos já apontaram que a gente consegue exatamente até capacitar um adulto lá daqui a alguns anos. Então, quando uma criança de uma área vulnerável recebe a doação de um brinquedo em perfeito estado de conservação, numa caixa, novo, aquela criança, da maioria das vezes, nunca teve acesso a um brinquedo como aquele. Então, é através de um brinquedo que ela trabalha a parte cognitiva, até o fortalecimento de vínculo familiar, ao brincar com o pai, ao brincar com a mãe, ao brincar com quem cuida dele dentro de casa. É através do brinquedo que a criança trabalha o lado emocional. Todos nós já fomos crianças aqui, a gente sabe do que eu tô falando. O brincar não é só um brinquedo. Ele estimula todo o ser daquela criança. Ele capacita aquela criança, inclusive, para chegar nessa fase de idade que eu tô, olhar para trás e ter essa memória afetiva, através de um brinquedo. Então, mesmo não sendo uma política pública, eu digo que um brinquedo ele é transformador. E aí eu vim com esse lema, que brincadeira de criança é coisa séria. Então, se a população do Distrito Federal participa com força dessa campanha, então a gente está capacitando para daqui a alguns anos o nosso Distrito Federal ser um ambiente muito melhor, onde todas as crianças, onde todos os adultos têm uma memória infantil, uma memória afetiva interessante da infância, para que a gente consiga romper barreiras. Então, para quem tem poder aquisitivo, classe média, classe alta aqui do Distrito Federal, pode pensar, mas não faz diferença. Faz diferença, porque o seu filho, a sua geração, vai conviver na geração do futuro. E você está investindo nisso. Né? E mais do que isso, quando a gente vê lá na nossa Constituição que a criança e o adolescente é um dever também de todos, é exatamente isso. Não é só do pai e da mãe. Aquela criança e adolescente, ela não é preocupação só daquela família, é uma preocupação sua também. Você também tem um dever de agir. Então, não é uma obrigação doar um brinquedo, mas é interessante, é moralmente correto. E se você pode ajudar, por que não? Com certeza. Estamos com a primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha Rocha. Agora, Maiara, eu tenho uma pergunta que eu costumo fazer a todas as nossas convidadas aqui. O papel do empreendedorismo feminino no desenvolvimento econômico, social. Tem mais mulheres ousando, mais mulheres inspirando umas às outras. A gente está crescendo nesse aspecto? Com certeza. E o empreendedorismo é a marca do futuro. A gente não vai ter condições de ter mercado de trabalho formal para todos ou para todas. A carteira assinada não é a grande realidade da grande maioria, mas o empreendedorismo é. Então você consegue hoje, por exemplo, demos exemplos aqui de mães que não conseguem sair de casa para trabalhar porque cuida de 6 crianças pequenas dentro de casa. O que essa mulher pode fazer? Primeiro se qualificar, primeiro buscar informação e a partir daquele momento abrir o seu pequeno negócio. Então, dentro de casa, você pode fazer um doce para vender, você pode fazer um bolo, você pode fazer um trabalho artesanal e vender. Então, publicar numa rede social e, a partir daquele momento, começar a movimentar ali sua conta bancária. Então, é a grande realidade. Hoje, a gente tem que fazer essa aposta e incentivar as mulheres a empreender. Empreender na área social, eu sou uma empreendedora social. Então, empreender na área social, aprender mais sobre isso também, monetizar. Essas mulheres que hoje participam de programas do governo, elas estão sendo preparadas para monetizar o seu trabalho, inclusive estão dentro de casa. A era digital nos trouxe muito isso. Então, mais do que ficar buscando só fofoca na rede social, vamos buscar conhecimento, vamos buscar fazer uma venda numa rede social. E tudo isso é possível. Agora tem outra provocação também que eu faço. Precisamos de mais mulheres também na política. Por que a gente precisa de mais mulheres na política? Justamente por essa visão que é inerente à natureza feminina. Então, não é uma disputa, existem mais homens e temos poucas mulheres, por isso a gente precisa ter mais mulheres. Não, eu não concordo com esse raciocínio de igualdade de números. Mas eu acho que a gente precisa ter mais mulheres na política, com certeza. Justamente pela visão. Vamos discutir aqui
O aborto. Mas o aborto só sobre a perspectiva masculina? Vamos discutir aqui a carga horária da escola. Mas só sobre a perspectiva masculina? Então todas as pautas tem que prezar por essa igualdade de gêneros mesmo ali na política, para você ter decisões e discussões legislativas predominantes. Engana-se quem pensa que quem manda nesse país é o presidente ou o governador dos estados. Engana. As pessoas tendem a jogar a culpa no colo de um presidente, a culpa no colo de um governador, e aí de um prefeito, de um vereador. Mas quem manda nesse país, na verdade, é o nosso legislativo. Não adianta você querer cobrar aquela linda escrita que está no papel se ela não é realista. Então, quem manda nesse país, quem vai dirigir o futuro do nosso país, é a nossa casa legislativa. Então, por que eu estou falando sobre isso? Quando você falou de mais mulheres, é onde tem poucas mulheres. É onde a gente coloca as palavras no papel para depois a gente poder cobrar os nossos governantes, os nossos grandes dirigentes, né? Então, é um grande desafio também. Hoje recebemos a primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha, uma mulher aguerrida, proativa e que tem se empenhado em diversas iniciativas que promovem bem-estar social, sempre colocando as necessidades da população em primeiro lugar. Seu trabalho incansável ao lado do governador Ibanez Rocha e sua habilidade de ouvir e entender as necessidades da comunidade demonstram seu compromisso com o desenvolvimento da nossa capital. Parabéns, Maiara, pelo trabalho. Seus esforços não apenas acolhem aqueles que mais precisam, mas também nos inspiram a fazer um pouco mais, né, pelo social, pelo próximo. Que Deus abençoe a sua missão e que você continue ajudando a promover o bem. Obrigada pela presença. O Mercado e Sucesso está sempre de portas abertas. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. E dizer, na verdade, que eu fico muito feliz todas as vezes que eu consigo falar um pouquinho mais, tirar um pouquinho aqui de dentro, falar, expor. O que eu digo sempre também é que a gente só consegue romper dificuldades com a base da informação. Então é muito importante. Muito obrigada por essa acolhida na casa de vocês aqui e que venham outras oportunidades. Muito obrigada. Com certeza. Leve um abraço para o governador, toda a equipe sua também, né? E estamos sempre aqui à disposição. Receba esse apoio do Mercado e Sucesso como um novo canal de voz aí para todos os projetos e ações. Muito obrigada. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Aqui termina mais uma edição do Mercado e Sucesso. Hoje recebemos a primeira-dama do Distrito Federal, Maiara Noronha Rocha. Obrigada a todos pelo carinho e pela audiência. Mercado e Sucesso, onde o empreendedorismo se encontra com a inspiração na rádio, que é sucesso.